A biodiversidade todo mundo sabe o que é, né? É um conjunto de vida que permite ali a vida animal, vegetal, onde ele se manifesta. Isso é a biodiversidade, é a diversidade de vida em determinado local. Agora, o que seria um hotspot? São áreas que são muito ricas em biodiversidade, elas têm ali uma variedade enorme de espécies animais e vegetais, mas elas estão muito ameaçadas. Portanto, a floresta amazônica não é um hotspot, já que ela ainda tem 70% da sua área original conservada. A Mata Atlântica e o Cerrado são os hotspots brasileiros, porque são áreas riquíssimas em biodiversidade, porém muito devastadas, com risco, inclusive, de extinção. O que seria um corredor de biodiversidade? Imagina o seguinte, vamos fazer um exercício de imaginação. Existe uma área rica em biodiversidade e um pouco distante dela uma outra área rica em biodiversidade. Entre essas duas áreas houve um desmatamento. Então existe ali uma estrada, uma plantação, um cultivo. Essas duas áreas estão isoladas uma da outra. O corredor de biodiversidade é uma área que se mantém ali, uma área recuperada, como se fosse um corredor de natureza, pode ser às margens de um rio, por exemplo, e que essas duas áreas elas fiquem conectadas novamente e os animais possam transitar entre essas duas áreas, que são áreas de maior biodiversidade, passando por este corredor, tá? Uma ligação entre duas áreas de grande biodiversidade. Ainda na área do bio, né, tem biopirataria, biotecnologia e biossegurança. Biopirataria, vou contar uma historinha. Imagina só que um alemão, ele trabalha na Bayer, que é um laboratório de medicamentos na Alemanha, e ele vem passar as férias no Brasil. E ele tá com uma baita de uma dor de cabeça, e coincidentemente ele vai conhecer a Amazônia, e ali ele descobre que tem um índio que tem um chá lá, com umas ervas lá, que ele tomou aquele chá e em 15 minutos a dor de cabeça dele passou completamente. Ele vai até esse índio e pede para que ele dê um pouco dessa planta, para que ele leve para a Alemanha, porque ele gostou muito e tudo mais. É só um exemplo hipotético. E ele compra, sei lá, e leva essa planta para a Alemanha. Chegando lá, primeiro que é super difícil sair com isso do país, tá? De maneira clandestina, as pessoas vão esconder isso no meio da mala, alguma coisa. Então ele vai chegar lá no laboratório e daí ele vai estudar o princípio ativo daquela planta. Quando ele descobrir, pode ser feito um medicamento. E o pior, né? Na embalagem do medicamento pode estar escrito com princípio ativo de plantas da Amazônia, quando na realidade é um produto que vai gerar divisas, aí, dinheiro ou lucro para o laboratório alemão. Isso acontece com uma grande frequência, temos que pensar sempre os dois lados da moeda. Por que existe biopirataria? Por falta de leis, por falta de fiscalização, mas também existe biopirataria por falta de competência dos países que são ricos. Eu falo ricos naturalmente falando, como o Brasil, riquíssimo em recursos naturais, que não aproveitam bem os recursos que nós temos. Tem que ter mais incentivos para que os laboratórios brasileiros, os institutos de pesquisa, as universidades desenvolvam esses produtos. Eu gosto de pensar assim, imagina que a cura de doenças que são incuráveis pode estar no meio da Amazônia. O perfume mais cheiroso do mundo pode estar ali, na floresta. Um cosmético que você passa e sua pele fica perfeita, aquela espinha some em questão de horas, pode estar no meio da floresta amazônica. Cabe a nós descobrirmos e utilizarmos essa riqueza que a floresta nos dá de uma maneira racional. Lembrando que seria a conservação ambiental. Ocorreu até mesmo uma convenção discutindo esse assunto. Mais tarde nós vamos ver a lista dessas convenções. Já a biotecnologia significa utilizar organismos vivos, que são plantas, animais, micro-organismos, para desenvolver novos produtos e processos. Isso tem ocorrido principalmente na indústria farmacêutica e alimentícia. Não temos muito o que falar sobre isso, porque nós vivenciamos isso
constantemente, tá? O uso de micro-organismos, produtos baseados ali em fitoterápicos, plantas e tudo mais. A biossegurança, ela é um conjunto de estudos e medidas que visa controlar problemas que vão ser ocasionados por conta de pesquisas biológicas. Então, a biossegurança, ela está relacionada aos cuidados que nós temos que ter ao mexer com a biotecnologia, tanto para evitar que algumas espécies sejam extintas, mas também até, para você que viaja muito aí nas ideias, que surjam coisas que a gente não tem controle sobre. Recentemente esse assunto está bem em moda, já que houve ali uma certa acusação infundada até de que o vírus do coronavírus teria sido criado em laboratório e tudo mais. Tudo isso caiu por terra, até o momento que eu gravo esse áudio. Beleza, pegada ecológica e biocapacidade. Então, nossa primeira parte desse podcast vai se encerrar eu falando sobre a pegada ecológica e biocapacidade e fazendo uma indicação aí para vocês, que é o seguinte, ó, pegada ecológica, quando alguém anda numa areia da praia ou num lugar assim que tem uma areia bem lisinha, é impossível falar que a pessoa não passou por ali, porque ela deixou uma marca. Quanto maior for a pessoa, por exemplo, eu que calço 44, vou deixar uma baita de uma pegada nessa areia. Já uma criancinha vai deixar uma pegadinha pequenininha ali. A pegada ecológica é o rastro que a gente deixa no planeta em relação a tudo que a gente consumiu, todo o resíduo que a gente gerou, o lixo que nós produzimos. Então, quanto mais consumista uma pessoa, quanto mais ela esbanja de comprar coisas e produz lixo e não tá nem aí e anda só de carro e consome tudo descartável, joga tudo fora, não manda para reciclagem, maior vai ser a pegada ecológica que essa pessoa vai deixar. Imagine que dá para fazer um cálculo de pegada ecológica pessoa por pessoa, mas também dá para fazer um cálculo da pegada ecológica de um país, ou de um estado, ou de uma comunidade. Se você fizer aí, tiver uma ideia do tão consumista que são os americanos que vivem nos Estados Unidos, comparados às pessoas que vivem no Japão, ou mesmo as pessoas que vivem no continente africano, é lógico que o tamanho da pegada ecológica vai ser diferente nessas três realidades que eu citei aqui para vocês. Então, lembre-se disso, quanto maior é a pressão da atividade humana sobre a natureza, maior é a pegada ecológica, o rastro que você vai deixar no planeta. A biocapacidade é um indicador que mede o tamanho de terra e água capaz para gerar os recursos biológicos que são necessários para manter as atividades humanas. Então a biocapacidade ela está relacionada a fatores naturais e também a fatores econômicos. Quanto maior é o índice de desenvolvimento e o nível de consumismo de uma sociedade, maior vai ser a área que essas pessoas, essa comunidade necessita para produzir todas as coisas necessárias para a vida dessa comunidade. Então, para manter o padrão de vida atual, a população mundial apresenta uma pegada ecológica 30% superior à biocapacidade do planeta Terra. Isso quer dizer que todos nós teríamos que reduzir em 30% o nosso nível de pressão sobre a biocapacidade para que a Terra se mantivesse em equilíbrio. Do jeito que está, com certeza ocorrerá um desequilíbrio.